Agora qual que é? Já. Pode começar? Então, claro. Gostaria de introduzir a vocês e o Mecanismos de hoje sobre a responsabilidade da unidade de diabetes. E quem vai nos falar é a professora Maria Rússia. E o tema é esse bem intrigante: cérebro do diabetes, né, os tipo 2, encefalopatia e declínio cognitivo. Obrigada. Então, bom dia. Esse é o tema da aula. Para quem está assistindo online, eu vou ficar bem perto do microfone para não falhar, então vocês só vão ver a aula, não o meu rosto, então isso já vai ter um upgrade na qualidade, digamos assim. Eu não tenho declaração de interesse para essa apresentação. O que é que a gente vai falar? Sobre definição de encefalopatia e declínio cognitivo, um pouco sobre epidemiologia, sobre alterações em exames de imagem que a gente vê nos pacientes com diabetes tipo 2, a etiopatogenia, que é o ponto que eu vou mais abordar e que certamente é o mais desafiador, implicações do declínio cognitivo e, rapidamente, antidiabéticos e declínio cognitivo. Vocês vão entender por que é rapidamente, porque isso seria tema para uma única aula, provavelmente, pelo número de estudos que a gente tem na literatura. Bom, é desnecessário dizer por que esse tema é tão importante. Se vocês olharem esses gráficos, vocês vão ver a prevalência atual, tanto do diabetes quanto da demência, e as previsões para, por exemplo, 2050, onde a gente vai ter mais de 780 milhões de pessoas com diabetes no mundo e mais do que 150 milhões de pessoas com demência. Tem uma comissão do Lancet que estuda intervenção, prevenção de demência, e num paper que foi publicado em 2017, eles estimaram que 35% dos casos de demência podem ser atribuíveis a 9 fatores de risco. Então, esses fatores de risco, eles atuam em diferentes fases da nossa vida. Então, na fase mais precoce, infância, adolescência, seria o baixo nível educacional. Na meia-idade, a gente tem hipertensão arterial, obesidade e perda auditiva como pontos importantes que podem fazer com que uma pessoa esteja mais suscetível a um quadro demencial, tabagismo, sedentarismo, depressão, aqui numa fase mais tardia, depois dos 65 anos de idade, isolamento social e, finalmente, o diabetes. Então, o diabetes é uma condição prevenível em algumas situações, quando a gente consegue pegar o paciente, talvez, no pré-diabetes, em uma fase, pelo menos uma porcentagem dos pacientes, e tratável. Então, tem impacto sobre o diabetes, vai ter impacto sobre a incidência de demência. Eu escolhi esse nome, encefalopatia diabética, mas ele nem é tão usado na literatura. Ele foi conceituado em 2007, praticamente, e ele é muito mais usado por grupos que trabalham com dados em animais. Então, o que seria encefalopatia diabética? Seriam alterações na função e na estrutura cerebral de pacientes que têm o diabetes e que isso vai se desenvolvendo de uma forma insidiosa e cursa com declínio cognitivo. Mas, se a gente pensar bem, o declínio cognitivo não é a única manifestação da encefalopatia diabética. Então, a gente tem um grupo, que é o grupo do Solomon Tesfaye, que estuda muito neuropatia, e ele tem se dedicado nos últimos anos até a perguntar por que alguns indivíduos têm neuropatia com dor e outros têm neuropatia sem dor. E uma das explicações é exatamente o comprometimento do sistema nervoso central. Então, ter algum comprometimento, por exemplo, em tálamo, pode modular o tipo de dor que um paciente com neuropatia periférica tem. Então, a neuropatia periférica não é só periférica e é uma manifestação, a ser ou não dolorosa acaba sendo um reflexo da encefalopatia diabética. Para a gente falar desse tema, a gente precisa conceituar um pouquinho o que é demência, o que é declínio cognitivo leve. E aqui, então, a gente tem a conceituação de demência como uma situação que afeta muito o desempenho do indivíduo, e esse desempenho ele pode ser mensurado em testes que vêm múltiplos domínios da cognição, e eu tenho uma redução nesses testes menor do que 2 desvios padrão em relação a uma população variada de mesmo sexo e da mesma idade.
Quando a gente fala de declínio cognitivo leve, que aqui na apresentação eu vou abreviar como MCI, a gente está falando de um indivíduo que é moderadamente afetado pelo declínio cognitivo, e esse desempenho nos diferentes domínios está entre 1 e 2 desvios padrão em relação a uma população pareada para o mesmo sexo e para a idade. E aqui, quando a gente fala muito de domínios, a gente está falando tanto de memória tardia como de memória imediata, a gente está falando de função executiva, que é a capacidade do indivíduo processar as informações e trabalhar com as informações, linguagem e habilidade espacial. E eu chamo a atenção para um outro quadro que é separado das demências, que alguns grupos acreditam que seria o decremento cognitivo associado ao diabetes. Nesse caso, eu tenho um desempenho pouco afetado para o indivíduo no dia a dia, mas se a gente fizer testes cognitivos mais finos, a gente vai ver que esse indivíduo ele tem de 0,3 a 0,5 desvios padrão de diferença em relação ao indivíduo do mesmo sexo e da mesma idade. O que é importante a gente deixar claro é que quando a gente falar aqui na aula de demência e de declínio cognitivo leve, a gente vai estar falando para o diabetes tipo 2, onde isso foi muito mais estudado. Isso foi muito pouco estudado no diabetes tipo 1. E que o decremento cognitivo associado ao diabetes, ele pode acontecer no diabetes tipo 1, no diabetes tipo 2 e, inclusive, nas fases de pré-diabetes. O decremento cognitivo associado ao diabetes, ele é uma entidade separada da demência, né, no entendimento desses grupos que assim conceituaram. Então, não são condições contínuas. Alguém que tem um decremento cognitivo associado ao diabetes não necessariamente vai ter uma demência ou um declínio cognitivo leve. E o diabetes não parece aumentar a chance do indivíduo ter uma demência precoce. Quando a gente está falando aqui, a gente está falando da demência na fase em que ela é mais realmente frequente, que é acima dos 65 anos. Tem muitos estudos avaliando declínio cognitivo e demência na população diabética. Eu selecionei aqui 3 grandes meta-análises e revisões sistemáticas pelo número de pacientes que essas revisões conseguiram abordar. Então, no estudo de 2013, com quase 90 mil pacientes, né, incluídos, nessa meta-análise de estudos prospectivos, que acompanhou os pacientes de 2 a 30 anos, a gente vê que o risco para todos os tipos de demência aumentou 73%, então, de um indivíduo com diabetes ter qualquer tipo de demência. A demência vascular aumentou mais de 2 vezes e o Alzheimer, 56%. Na segunda meta-análise de estudos de corte, que avaliou mais de 1.700.000 pacientes, a gente tem um aumento do risco de Alzheimer na população com diabetes de 53%. E nesse último estudo de 2019, com um número muito impressionante de estudos, mais de 120 estudos, foi uma revisão sistemática com meta-análise, então mais de 9 milhões de pacientes incluídos nessa meta-análise, com acompanhamento de 1,5 a 32 anos, a gente vê que o declínio cognitivo, a chance de um indivíduo com diabetes ter 25% maior, de declínio cognitivo leve 49% maior, qualquer demência 25% maior e Alzheimer 43% maior. Então, acho que a gente pode ficar com um número em Alzheimer de em torno de 50%. Ter diabetes tipo 2 aumenta o risco de Alzheimer em 50%. Em demência vascular, mais do que isso, mais do que 2 vezes. Tem outras coisas que a gente precisa chamar atenção em relação ao diabetes. Então, mulheres e homens, uma porcentagem de 33% de mulheres e 25% de homens com mais de 65 anos que têm declínio cognitivo leve vão evoluir para demência. E o diabetes tipo 2 é um fator de risco independente para essa evolução. Assim como o alelo de risco da ApoE, que é aquele alelo conhecido como E4, que é um fator de risco também para Alzheimer. Além disso, o risco dessa progressão parece ser maior em mulheres. E esse risco aumentado pode ser, em parte, atribuído à depressão. As mulheres têm mais depressão do que os homens, e a depressão é um fator de risco, como eu comentei, na demência. Se a gente olhar um pouquinho as alterações em exames de imagem do cérebro dos indivíduos com diabetes, que até isso a gente viu na visita dessa terça-feira, paciente com diabetes, que foi apresentada no caso de neuroendócrino, né, tinha atrofia, tinha múltiplos infartos. Então, de fato, pessoas com diabetes tipo 2 têm mais microinfartos, têm microsangramentos, têm uma hiperintensidade da substância branca, tem também lacunas, e essas alterações estão relacionadas a um comprometimento vascular, e tem atrofia. E atrofia no cérebro significa perda neuronal. Então, a gente sabe que no diabetes tipo 2 existe uma atrofia. Essa atrofia ela é variável nos diferentes estudos já realizados, o padrão também nas diferentes regiões cerebrais ele é
variável, ela é modesta em relação a uma população não diabética e ela tem uma evolução lenta. Acho que é importante chamar atenção para um dos primeiros estudos que foi feito, que foi um estudo japonês, que mostrou a atrofia do hipocampo dos pacientes com diabetes. E a gente sabe que o hipocampo é extremamente importante para a memória e no contexto do Alzheimer. Então, nesse trabalho, o que se mensurou, vocês não vão conseguir enxergar as legendas, mas é o volume do cérebro total em relação à caixa craniana e o volume do hipocampo em relação ao cérebro total. Então, o que acontece? Acreditem aqui, se o cérebro total, num indivíduo normal de mesma idade, que aqui foram indivíduos idosos com mais de 65 anos, ele ocupa 78% do volume da caixa intracraniana, e isso é reduzido em 2% mais ou menos, para 77%, em indivíduos com diabetes tipo 2 com mais de 17 anos de doença. E o hipocampo, a mesma coisa. O hipocampo, ele corresponde a 0,53% do volume do cérebro, e num diabético com mais de 2 anos, de 17 anos de evolução, com mais de 65 anos, isso cai para em torno de 49%. Então, é uma redução modesta, mas ela está presente. Esse estudo saiu em 2022, ele foi uma meta-análise de todos os estudos que avaliaram alterações morfológicas por tomografia e por ressonância magnética em pessoas com diabetes tipo 2. Então, foram mais de 30 mil indivíduos avaliados entre controles e pessoas com diabetes, de média de idade de 71 anos, e o valor que foi encontrado foi uma redução de volume cerebral total de 1,88%, o que, em valor absoluto, dava 20,5 centímetros quadrados. Mas quando a gente vai avaliar setores específicos, então, se a gente falar em substância branca, a gente está falando de 2,15% de redução, substância cinzenta quase 3%, hipocampo 4,4%, é bem considerável, né? O volume do tálamo 4% e o volume do núcleo accumbens 7,8% em relação à população não diabética. Isso corresponde a mais ou menos um envelhecimento de 4 a 5 anos. Então, isso seria comparável a uma pessoa 4 a 5 anos mais velha, como se o diabetes estivesse acelerando o envelhecimento cerebral. E falar da etiopatogenia é bastante difícil, e aqui eu estou longe de cobrir o assunto, e quando eu fui estudar isso, eu saí bastante frustrada, porque a gente sai com muito mais dúvidas do que certezas, mas certamente a gente sabe que tem componente vascular, tem um componente do envelhecimento normal, que seria uma doença de microvasos. Quando eu estou falando vascular, seria aterosclerótica, então uma doença de vasos maiores. Eu tenho uma doença dos pequenos vasos. Eu tenho a toxicidade glicêmica, possivelmente, mas vocês vão ver que existem mecanismos que o cérebro se protege em relação a isso, e que às vezes pode até prejudicar a evolução do neurônio, na verdade, a saúde neuronal. E eu tenho mecanismos muito semelhantes ao Alzheimer. Então, a gente tem mais ou menos 3 linhas aqui: o vaso grande, o vaso pequeno e a alteração do tipo Alzheimer, onde eu vou ter o amiloide, a proteína tal fosforilada. Mas, na verdade, a maior parte das vezes, quando se faz o exame anatomopatológico, que existe uma combinação desses mecanismos todos, e a patologia ela é mista. Então, ela é vascular, ela pode ter um pouco de alteração de Alzheimer. E eu acho que é importante, o vascular eu não vou abordar, porque é uma coisa mais fácil da gente entender, até em paralelo com as demais complicações crônicas de diabetes, mas vamos falar um pouquinho do lado que leva a gente para pensar no Alzheimer, na patologia típica do Alzheimer. Então, para isso, vamos falar rapidamente da doença de Alzheimer, que é a demência mais comum, ela corresponde a 75% das formas de demência, e o achado anatomopatológico clássico é, como eu falei, o depósito de beta-amiloide e da proteína tal hiperfosforilada. Essa proteína tal é uma proteína associada a citoesqueleto, e tem uma certa modulação pela sinalização de insulina, o grau de fosforilação dessa proteína. A gente já comentou da importância do hipocampo, no contexto das demências e, claro, também na doença de Alzheimer. O hipocampo está localizado no lobo temporal, e o lobo temporal é muito importante no processamento da memória consciente, de fatos e de eventos. E todo o entorno do hipocampo, a gente tem algumas regiões como entorrinal, a região entorrinal, e outras regiões ali peri-hipocampal, que são afetadas, provavelmente até antes do hipocampo, e que conversam com a córtex parietal. Em 1988, um grupo alemão estava estudando anatomopatológico de cérebro, de Alzheimer, e viram que a sinalização do receptor de insulina estava diminuída nesses pacientes com Alzheimer.
E aí ele publicou um trabalho com um título bastante provocador, perguntando, será que o Alzheimer esporádico, que é essa forma que a gente tem mais disseminada na população, já que o hereditário é menos de 1% da população e tem mutações em genes específicos, aqui a gente está falando do Alzheimer poligênico, com componente ambiental, que é esse mais comum, será que essa forma comum de Alzheimer seria uma forma de diabetes não insulino-dependente do cérebro? Lembrando que nessa época o diabetes tipo 2 era chamado de diabetes não insulino-dependente. E depois, na literatura, começaram a sair trabalhos, inclusive um grupo que propôs chamar o Alzheimer de diabetes tipo 3, justamente por esse dado de resistência insulínica, provavelmente, no cérebro. Falar de resistência à insulina no cérebro é bastante difícil, porque a gente tem que sempre lembrar que a gente tem a barreira hematoencefálica. Então, a barreira hematoencefálica ela é muito desconhecida nesse contexto que eu vou conversar com vocês, né? E a gente não sabe, a gente tem informações da fisiologia, a gente não sabe quanto que uma lesão de barreira interfere em tudo isso que a gente vai falar. O fato é que a gente sabe que a insulina cruza a barreira hematoencefálica, concentrações no líquido são bem menores, em torno de 1/10 da concentração plasmática. Não se sabe se a insulina pode ser produzida no sistema nervoso. Há alguns trabalhos em animais que mostram que poderia haver uma produção local, mas isso nunca foi mostrado em ser humano. E o que se sabe é que quando eu tenho resistência periférica à insulina, eu tenho resistência também à insulina na barreira hematoencefálica. E aí penetra menos insulina. A insulina, ela atravessa provavelmente pelo seu próprio receptor nas células endoteliais da barreira. Mas nem isso é muito claro na literatura. E, em teoria, quando eu tenho uma resistência periférica, eu teria menos insulina usando o sistema nervoso central. Em teoria, não. Na verdade, existem alguns trabalhos que sugerem muito isso. Então, tem trabalhos em pessoas com obesidade que mostram que tem menos insulina no líquido dos pacientes com obesidade. Também já se mostrou menos insulina no líquido de pacientes com Alzheimer. Mas não tem estudos avaliando, por que pareça, a insulina no líquido de pacientes com diabetes. O fato é que tem receptor de insulina em inúmeras regiões, praticamente no sistema nervoso central inteiro. Chama atenção para córtex, amígdala, hipocampo, obviamente no hipotálamo. Então, a insulina ela tem um papel extremamente importante no sistema nervoso central. E o neurônio ele não é uma célula que armazena glicose, não é como um músculo, como um tecido adiposo e um fígado. Então, a insulina, na maior parte do sistema nervoso central, não está lá para aumentar a captação de glicose, na maior parte do sistema nervoso central. Na verdade, ela tem muito mais um fator um efeito de fator de crescimento, como o IGF-1. Então, aumentando a sobrevida neuronal, inibindo a apoptose. Então, ela é muito importante para aprendizado, para memória, para o trofismo do neurônio de forma geral. Só que, quando se fala em resistência insulínica, duas perguntas surgem. A resistência ela teria efeitos deletérios em que sentido? Em diminuir esse efeito sobre o neurônio, esse efeito de proliferação, de sobrevida e de redução de apoptose, ou ela também teria um efeito de provocar uma insuficiência de glicose? Será que eu tenho alguns lugares do sistema nervoso que dependem da sinalização insulínica para captar a glicose? Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que rever quais são os glúteos do sistema nervoso central. Então, eu vou falar dos glúteos mais importantes. Então, o GLUT1, que aqui está representado em azulzinho, é o glúteo que vai fazer com que a glicose passe pela barreira hematoencefálica, pela célula endotelial. Então, a célula endotelial ela tem GLUT1. Então, a glicose vai entrar para o espaço intersticial, né, dentro do cérebro. Aí ela pode tomar dois caminhos. Ela vai poder ser captada pelo astrócito, que é uma célula que suporta muito o neurônio, e aí no astrócito, então, que também tem o azulzinho, vai ser processada pela via glicolítica, formar lactato, e o lactato sai para ser uma fonte energética para o neurônio. Mas a glicose ela pode ir direto para o neurônio, e aí ela vai entrar pelo GLUT3, que é o transportador cor-de-rosinha. Eu não estou aqui mostrando os transportadores de lactato, obviamente que essa figura está extremamente simplificada. Então, eu posso ter GLUT1, eu tenho GLUT1 na célula endotelial, no astrócito eu também tenho GLUT1, no neurônio eu tenho GLUT3. Basicamente, são os mais importantes. Bom, o GLUT1 e o GLUT3, eles não são dependentes de insulina. Vamos lembrar que o GLUT dependente de insulina é o GLUT4, né, que vai translocar para a membrana no músculo e no tecido adiposo. Então, em teoria, quando a gente fala de resistência insulínica, se o GLUT1 e o GLUT3 são tão importantes, eles não são dependentes de insulina, ter resistência insulínica não deveria diminuir o aporte de glicose para o cérebro.
Na verdade, aqui, talvez mais importante do que a resistência insulínica seja a própria hiperglicemia. A gente sabe que existe uma relação entre a glicemia plasmática e a glicose dentro do sistema nervoso central, ela é linear. A glicose, a concentração de glicose dentro do cérebro era de 20% a 30% menor do que na periferia. E em vigência de hiperglicemia, embora isso seja linear, existe um mecanismo adaptativo do sistema nervoso de reduzir a entrada de glicose, diminuindo a expressão do GLUT1 e do GLUT3 na barreira. Isso até explica um achado que a gente vê muito na clínica, que é aquele paciente que é sempre mal compensado, mal controlado. Quando a gente controla o paciente, ele vai para a normoglicemia e tem sintomas de hipoglicemia. E aí é difícil, o paciente fala, não, doutor, a glicemia melhor para mim é maior porque eu me sinto melhor. Na verdade, não, né? É que simplesmente quando a gente faz a normoglicemia, como ele tem menos esses transportadores, passa a entrar menos glicose para o sistema nervoso, ele tem os sintomas. Então, isso é só uma questão de tempo para a expressão voltar ao normal e ele parar de ter esses sintomas. Então, a própria hiperglicemia ela pode reduzir o aporte de glicose, mais até do que a resistência insulínica, se a gente pensar em GLUT1 e GLUT3. Mas, na verdade, eu tenho GLUT4 em algumas regiões cerebrais. Vou me focar no hipocampo, ela não é a única, mas é a mais importante. E no hipocampo, o GLUT4 é dependente de insulina. Eu preciso da ação de insulina no hipocampo para translocar o GLUT4 para a membrana e para ter captação de glicose no hipocampo. É claro que tem o GLUT1 e o GLUT3 ali nos neurônios, mas eu também tenho o GLUT4. E ele vai ser muito importante em situações de alta demanda metabólica, por exemplo, durante o aprendizado. Além disso, uma coisa extremamente interessante, a própria despolarização neuronal nessas regiões que tem GLUT4 é capaz de fazer com que o GLUT4 migre para a superfície da célula, num mecanismo muito semelhante ao exercício físico. A gente sabe que durante o exercício físico, o GLUT migra para a membrana para captar glicose, independentemente da insulina. Isso pode acontecer no sistema nervoso, nessas regiões, especialmente em hipocampo, e essa analogia, então, entre por causa da intensa despolarização. Aí isso também é muito importante, acontece em situações de alta demanda metabólica. Então, o GLUT4 ele é reconhecidamente importante no hipocampo. A maior parte dos estudos, praticamente todos os estudos na literatura, exceto um que eu vou mostrar para vocês, que eu conheça, não tinha visto o GLUT4 ainda em seres humanos com diabetes, mostrando que poderia estar reduzido, por exemplo. Mas o GLUT4, então, entende-se que ele é extremamente importante no hipocampo e que ele está muito associado à memória hipocampal, né? Que a memória é armazenada no hipocampo, vamos dizer assim. Então, quais seriam os potenciais efeitos da insulina no hipocampo? Além dela translocar o GLUT4 e aí fornecer glicose para os neurônios, né, do hipocampo, ela estimula a glicólise, que vai aumentar a geração de ATP, eu vou ter regulação de neurotransmissores de seus receptores pela insulina, eu tenho antagonismo dos efeitos do beta-amiloide e também uma modulação da fosforilação da proteína tal. Então, a insulina, além de translocar o GLUT4 e aumentar o aporte de glicose, ela tem esses outros efeitos sobre neurotransmissores e até, talvez, contrabalançando efeitos pró-Alzheimer. E a sinalização de insulina no sistema nervoso central é muito parecida com o que a gente conhece no sistema, né, nos tecidos periféricos, como no músculo. Ela vai se ligar ao seu receptor, eu vou ter fosforilação de RS1, uma cascata de sinalização que, de um lado, que é o lado da MAP-kinase, que a gente sempre associa à proliferação, aos efeitos de antiapoptose, sobrevida neuronal, né, no caso do sistema nervoso central, e o lado metabólico, em que dois importantes efeitos são já demonstrados. A translocação, como eu falei, do GLUT4, de vesículas que estão no citoplasma para a membrana, e também ela vai inibir a fosforilação da proteína tal. Então, existe esse efeito da insulina. Portanto, se eu tiver uma resistência insulínica, eu vou ter menos aporte de glicose, né, no hipocampo, e eu ainda posso ter mais chance de hiperfosforilar a proteína tal, que está, então, envolvida na demência do tipo Alzheimer. Mas, gente, isso aqui eu estou falando, assim, de alguns trabalhos, e quando a gente vai lendo, como eu falei, aparecem muito mais dúvidas do que certezas, e é interessante porque cada grupo olha um aspecto e, às vezes, até tem informações contraditórias. E, entre as dúvidas que tem, existe a dúvida de que, será que a resistência insulínica ela tem um papel causal, né? Então, existe uma relação direta, causa e efeito, entre a resistência e o declínio cognitivo?
Isso é muito difícil de analisar, porque alguém que tem resistência insulínica, no contexto do diabetes, ele tem hiperglicemia, mas ele pode ter hipertensão, ele vai ter dislipidemia. Em tendo diabetes, eu posso ter mais produtos de glicação avançada. Esses produtos, eles levam ao estresse oxidativo, inflamação. E tudo isso ainda pode ter a injúria da barreira hematoencefálica, que é extremamente difícil da gente saber em que momento ela ocorre, quanto ela está relacionada ao grau de controle glicêmico e às outras comorbidades, e tudo que ela pode interferir nisso, tudo que eu falei, que é muito baseado na fisiologia, mas que a gente não sabe o que vai acontecer se eu tiver realmente a barreira da lesão, a lesão da barreira. Eu vou falar aqui alguns trabalhos que eu tenho tido oportunidade de participar, que estão estudando justamente o declínio cognitivo. Então, esse trabalho ele foi coordenado pelo professor Ubiratã Fabris Machado, que é do ICB, que é um estudioso de glúteos no diabetes, e eu acho que ele é o primeiro trabalho da literatura que vai estudar o hipocampo de indivíduos com diabetes, mostrando uma redução do GLUT4 nesse hipocampo. Então, a gente conseguiu, com o pessoal da geriatria, lâminas de hipocampo que são de um banco para estudo do envelhecimento. Então, aqui a gente tem uma imagem da histológica do hipocampo. O hipocampo tem diversas regiões, mas parece que a mais importante para a gente falar é o corno de Amon 4, CA4 e o hilo. E nessas regiões, a gente foi estudar, fazer a imunistoquímica para o GLUT4, para avaliar como é que era a expressão em 3 grupos de pacientes. Um grupo controle, que não era um controle melhor que a gente podia, mas a gente não conseguiu outro, que é um grupo que tinha sobrepeso. Um grupo com obesidade e um grupo com obesidade e diabetes. O que a gente tinha de diferença aí é que o grupo com obesidade e diabetes ele era um pouco mais velho, tinha em torno de 70 anos de idade média, em relação aos outros 2 grupos que estavam em torno de 60 anos. Causas de demência, outras, e alterações neuropatológicas que fossem características de outros tipos de demência não foram incluídos nesse estudo, porque a gente queria ver o impacto, obviamente, do diabetes. Então, esse estudo ele foi bem complexo, tem uma parte in vitro também, para confirmar os achados em vivo, mas o que ele mostrou, a gente tem o controle, o grupo obeso e o grupo obeso com diabetes. A expressão do GLUT4, vista por imunistoquímica, ela foi menor no grupo diabético em relação ao grupo obeso e ao grupo controle. E interessante que o grupo com diabetes também teve uma redução da área do neurônio, então o tamanho do neurônio foi menor. E essas 2 variáveis guardaram uma correlação positiva. Quanto menor a expressão do GLUT4, menor a área do neurônio, tá? No hipocampo. Um outro achado ainda nos pacientes foi o aumento de um fator de transcrição pró-inflamatório, que é o NF-κB. Aqui a particularidade, o NF-κB, ele foi maior nos diabéticos com obesidade do que no indivíduo controle, mas ele já foi maior na obesidade. Tá? Então, a obesidade e o diabetes apresentaram aumento do NF-κB em relação ao grupo não obeso e não diabético. Os dados in vitro eles seriam complexos, eu não achei melhor não colocar, mas eles a gente estimulou células neuronais com alguns produtos, inclusive o TNF, que é uma citocina pró-inflamatória, e viu que quando você dá a TNF no neurônio, diminui o GLUT4. Então, provavelmente, isso que a gente está vendo está sendo modulado por fatores inflamatórios, e o TNF não apenas aumentou a expressão, como se viu que o NF-κB, que é esse fator pró-inflamatório, que é desencadeado, por exemplo, pelo TNF, ele se ligou na região promotora do GLUT4, inibiu a transcrição do GLUT4. Além disso, isso tudo tinha alguns mecanismos potencialmente epigenéticos, porque foram usados inibidores de acetilação de histona, e isso reverteu. Então, mostrando que alterações metabólicas relacionadas à inflamação provavelmente é que modulam essa redução do GLUT4 nos indivíduos com diabetes. Então, não é só uma questão de translocar menos, provavelmente também produz menos, o que é muito importante. Mesmo que a translocação tivesse normal, se eu produzo menos, eu também vou ter um impacto negativo. Uma outra coisa que a gente teve a oportunidade de estudar nesses hipocampos foram microRNAs. Então, microRNAs, eles são RNAs pequenos, que não codificam proteínas, mas eles são extremamente importantes no controle da expressão gênica. Eles impedem a tradução de outros RNAs, de RNAs mensageiros. Então, eles participam da modulação da expressão gênica.
70% dos microRNAs já descritos são expressos no cérebro, e eles são considerados interessantes biomarcadores, porque eles podem ser vistos no plasma, eles são bastante estáveis no plasma, porque eles acabam circulando ligados a proteínas, e tem muitos trabalhos que tentam achar microRNAs que sejam marcadores de doenças. Então, a gente pegou essas lâminas de hipocampo, como o microRNA é bastante estável, mesmo elas sendo lâminas antigas, a gente conseguiu extrair microRNA dessas lâminas. E nós selecionamos 9 microRNAs que deveriam cumprir 2 critérios. Primeiro, serem muito expressos em hipocampo e já terem sido modulados por hiperglicemia em outros tecidos alvo de complicação diabética. Então, nós estudamos a expressão desses microRNAs nos controles, nos obesos e nos obesos com diabetes, mas aqui a gente até viu a obesidade sozinha, ela modulou um microRNA, mas aqui o nosso interesse era mais ver o diabetes, então a gente separou os indivíduos com e sem diabetes, e a gente via, então, que aqui, novamente, os indivíduos com diabetes eram, né, a gente já mostrou mais velhos, que aqui eles estão agrupados diferentes, então 65 anos versus 58, e o índice de massa corpórea era um pouco maior também no diabetes. E vocês não vão enxergar, mas 3 dos microRNAs que a gente estudou, eles foram mais expressos no grupo com diabetes em relação ao grupo sem, mesmo quando a gente ajustava para fatores potencialmente confundidores, como o sexo, embora não tenha sido diferente, índice de massa corpórea, etnia, a gente ajustou para tudo que poderia interferir, embora não tivessem grandes diferenças na população, porque é um N pequeno. E o interessante é que esses 3 microRNAs, eles já foram demonstrados hiperexpressos em indivíduos com Alzheimer. E eles têm a ver com atividade sináptica. Eles regulam, os genes-alvo deles são genes que controlam sirtuína e outros genes, outras proteínas importantes para a atividade sináptica e para a própria viabilidade neuronal. Além disso, esses microRNAs a gente também estudou in vitro em células neuronais e a gente viu que eles estavam modulados ou por AGEs ou por metilglioxal. Metilglioxal é um composto altamente reativo, mais reativo do que a glicose, que se forma na via glicolítica durante a hiperglicemia. Então, ele propaga a reação de glicação e ele foi capaz de modular in vitro desses microRNAs. Então, o que a gente está propondo diferente de tudo que eu falei até agora, é que microRNAs também possam estar envolvidos na predisposição à demência. E que esse aumento de microRNAs no diabetes poderia ser um elo entre a hiperglicemia e o declínio cognitivo. Né? E como já se mostrou eles presentes no Alzheimer, isso é factível, né, e plausível. Um outro estudo que a gente teve a oportunidade de participar foi da professora da neuro, Sueli Marie. Ela estava estudando alterações mitocondriais durante o envelhecimento. Então, ela tem amostras de pacientes distribuídos desde 30 e poucos anos até 90 anos, e a pergunta que ela estava fazendo é se existia aumento do número de cópias de DNA mitocondrial ao longo do envelhecimento. A gente sabe que a proliferação da mitocôndria ela é estimulada por estresse oxidativo, durante o envelhecimento existe estresse oxidativo, então eu queria ver como era a modulação do estresse oxidativo, provavelmente associado ao envelhecimento e o número de mitocôndrias, já que a mitocôndria é extremamente importante para a atividade do neurônio. Bom, aqui a gente tinha 60 indivíduos e ela veio conversar comigo e falou, olha, eu tenho uma população com diabetes entre esses, eu queria que você me ajudasse a gente a analisar o que acontece com o cérebro desses pacientes. Então a gente começou a olhar essa população separada entre os não diabéticos e os diabéticos. Aqui foi avaliado não o hipocampo, mas uma área da córtex parietal, que é uma córtex somatosensorial primária e chegam estímulos principalmente de propriocepção, de dor, de temperatura, que até tem tudo a ver com a neuropatia diabética. O primeiro achado que se viu é que quando se avaliava a população total, não havia uma correlação entre o número de mitocôndrias e o envelhecimento. A hipótese é que, conforme a gente vai envelhecendo, vai aumentando o número de mitocôndrias por causa do estresse oxidativo. Mas, quando se avaliou a população geral, não achou isso, não teve esse achado. Mas, teve-se a ideia de separar a população entre quem tinha pouca cópia de DNA mitocondrial e quem tinha mais cópias. Então, um cutoff de 1000, que foi um cutoff arbitrário, separou-se a população. Então, pessoas que tinham menos ou que tinham mais do que 1000 cópias. E aí, a correlação entre a idade e o número de mitocôndrias apareceu em quem tinha
o maior número de cópias de DNA mitocondrial, mais do que 1.000. Tá? Então, o gráfico vermelho em cima é a população com o maior número de cópias de DNA mitocondrial, onde tem uma correlação de 0,4, mais ou menos, e a de baixo, menos cópias, não tinha essa correlação. Bom, por que existia essa diferença? O que é que será que modula o número de cópias? Então, a gente foi avaliar essa população em relação à obesidade, à diabetes, por exemplo. Uma outra coisa que foi feita nessa casuística foi estudar um pigmento autofluorescente da pele, que é a lipofucsina. A lipofucsina ela vai se depositando nas células conforme as células envelhecem, é como se fosse um lixo celular. Então, ali tem proteína degradada, ali tem lípido peroxidado, e o que se viu é que o grupo que tinha maior número de cópias de DNA mitocondrial também tinha mais esse pigmento. Esse pigmento ele aparece durante o envelhecimento e ele aparece quando tem lesão de organela, por exemplo, mitocôndria. Então, poderia explicar, bom, você tem mais lesão mitocondrial, e a lesão mitocondrial, ela estimula a biogênese, a lesão que você tem ali da organela da mitocôndria estimula a própria biogênese mitocondrial. Então, existia essa correlação. Quanto mais esse lixo, mais número de cópias. Então, provavelmente porque a mitocôndria estava sofrendo com isso. Quando a gente foi ver em relação à diabetes e obesidade, o número de cópias do DNA mitocondrial não foi maior nos indivíduos com diabetes, mas foi maior, na verdade, o grupo que tinha maior número de cópias tinha um IMC significativamente maior do que o número dos pacientes com menos cópias. Então, isso deu um P estatístico, e, na verdade, nessa casuística existiam 8 indivíduos com obesidade e 7 deles estavam no grupo que tinham o maior número de cópias de DNA mitocondrial. Embora no diabetes não tivesse havido maior número de mitocôndrias, quando a gente vai olhar a maquinaria de transcrição do DNA mitocondrial e também o PGC1-alfa, que é um fator de transcrição que é muito envolvido na biogênese da mitocôndria, eles estavam maiores nos indivíduos com diabetes. Então, na verdade, provavelmente existia uma lesão no diabético, ele recrutava a maquinaria da mitocôndria para dividir a mitocôndria e formar mais mitocôndria, mas, na verdade, isso não se completava. Né? Então, a gente não consegue ver mais mitocôndria nos indivíduos com diabetes. E quando a gente faz correlação entre os genes, a gente vê, tentando ver vias que podem estar alteradas, nos indivíduos que tinham menos de 1.000 cópias, tinha muito mais correlação de genes pró-inflamatórios. Então, a gente levantou uma hipótese que não foi provada, isso foi um estudo, obviamente, exploratório, que durante o envelhecimento e a hiperglicemia do diabetes induz estresse oxidativo, que são as espécies reativas de oxigênio, tende a aumentar estímulo para proliferação, né, para biogênese mitocondrial. Tem um grupo de pacientes que vai fazer mitocondriogênese, vai ter maior número de cópias de DNA, mas tem tem uma parte dos pacientes que não vai conseguir completar a biogênese. O que é que modula uma coisa e outra, a gente não sabe. Essas pessoas que não aumentam o número de cópias, talvez tenham mais neuroinflamação. Como aqui é um estudo que a gente teve, né, olhou no SVO, a gente não tem nada de controle glicêmico, não tem nada para dizer se o controle glicêmico era diferente, se o medicamento que o paciente toma, então a gente não tem como dizer o que é que faz com que um grupo aumente a mitocôndria e outro grupo não aumente. Mas talvez tenha a ver com características metabólicas dos pacientes. Nessa mesma casuística, foi realizado o transcriptoma dessa região parietal. Então, o que é o transcriptoma? É ver o perfil de RNA mensageiro, e aqui a gente não está conseguindo ver célula a célula, então a gente não está dizendo que é no neurônio, ou no endotélio, ou no astrócito. A gente está olhando o sistema nervoso como um todo, e o que a gente consegue observar claramente é um padrão completamente diferente. Então, as duas barras de cima são indivíduos sem diabetes, e as duas barras de baixo com diabetes. Quanto mais vermelho, mais expresso o gene. Quanto mais azul, menos expresso. Então, vocês veem, a barra de baixo está totalmente azul, são os indivíduos com diabetes. E aqui eu estou mostrando para vocês genes do metabolismo da glicose. Genes da glicólise, do ciclo de Krebs e da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. Estão todos menos expressos. Isso conversa com achados que existem na literatura, com PET-FDG, que estudou indivíduos com diabetes, mesmo com pré-diabetes, com resistência insulínica, mas que ainda não tinham declínio cognitivo, onde havia uma menor captação de FDG. Então, isso é um dado também clássico em Alzheimer. Menor captação em algumas regiões, o que está indicando um hipometabolismo no neurônio.
Aqui eu não posso dizer que é no neurônio, como eu falei para vocês, eu estou vendo como um todo. Mas não foram só os genes de metabolismo de glicose que estavam alterados. Aqui eu estou mostrando genes que estão expressos na microglia. Na parte de cima, vocês veem um grupo de genes que está bastante expresso, está vermelho, e um grupo de genes que está menos expresso, que está azul. O diabetes inverte. Então, é impressionante, tudo que a gente olha nesse cérebro está invertido. O que é alto no diabetes é baixo no sem diabetes e vice-versa. Isso também foi visto, por exemplo, para genes de matriz extracelular. E quando a professora Sueli, ela conseguiu fazer o sequenciamento de célula única. O que significa isso? Você colocar código de barras nas células e fazer um transcriptoma de cada uma das células. Então, eu posso saber como é o perfil de expressão gênica do neurônio, do astrócito, da célula endotelial. Então, isso foi um primeiro experimento, isso está ainda em fase de padronização, mas já foi muito bem sucedido. Em uma amostra de diabetes, em uma amostra de indivíduos sem diabetes, já se conseguiu identificar 26 agrupamentos gênicos, mostrando que a gente tem praticamente 26 grupos celulares que estão ali representados, e aí a gente tem endotélio, microglia, astrócito, oligodendrócito e vários tipos de neurônio. E aquele padrão invertido, que é alto no diabético, é baixo no não diabético e vice-versa, se mantém praticamente em todos os tipos celulares. Eu chamo a atenção para vocês para os astrócitos, em que está tudo aumentado, né? Está bem vermelho, estão mostrando uma reação inflamatória, uma astrogliose no cérebro do indivíduo com diabetes, provavelmente. E todos os grupos neuronais, que são os últimos aqui, praticamente, quase todos os genes estão menos expressos no grupo com diabetes do que no grupo sem diabetes. Então, agora a gente precisa entender, juntar todos esses dados para fazer algumas hipóteses, né, de que está acontecendo à luz de tudo que a gente já sabe que existe na literatura. Muito pretensiosamente, eu fiz um esquema para tentar juntar tudo que eu falei, mas está longe de abordar todos os aspectos, não é possível, mas eu acho que eu quero que vocês saiam daqui com a visão de que a diminuição do aporte neuronal de glicose é extremamente importante, comprometendo sinapses e levando ao declínio cognitivo. Então, menor geração de ATP no neurônio está implicado nesse processo de declínio cognitivo. E isso tem um lado determinado pela hiperglicemia, como eu comentei com vocês, GLUT1 e GLUT3 reduzem a sua expressão na barreira, entra menos glicose, e aí eu tenho menor aporte neuronal de glicose, o que, além de reduzir a ATP, também modula e diminui a síntese de neurotransmissores, que vai acabar provocando declínio cognitivo. Eu tenho o outro lado, da resistência insulínica. Então, eu falei para vocês que está bem demonstrado em hipocampo, o GLUT4 é necessário para captar a glicose no hipocampo, então a redução de GLUT4 no hipocampo também diminui o aporte neuronal, mas eu tenho a insulina, a resistência insulínica também levando a uma disfunção mitocondrial. E aí o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons são comprometidas, o que diminui a geração de ATP, além de aumentar espécies reativas de oxigênio. Quando eu tenho estresse oxidativo, eu tenho neuroinflamação, eu tenho apoptose neuronal, e que vão comprometer a cognição. Além disso, a gente sabe que a resistência insulínica, ela altera a hiperfosforilação, né, a fosforilação da tal. Então, quando eu tenho resistência, eu tenho menor clareamento de amiloide, provavelmente, e eu tenho mais fosforilação da proteína tal. E isso piora a resistência insulínica neuronal, num ciclo que não termina. Além disso, eu tenho o efeito da hiperglicemia, com a presença, por exemplo, do metilglioxal, que é aquele composto muito reativo, provavelmente lesando barreira hematocefálica. Isso está mostrado em animais, e causando astrogliose. Esses dois fatores, lesão de barreira e astrogliose, também perpetuam a neuroinflamação. E a lesão de barreira, a gente não sabe até que ponto ela interfere na expressão dos glúteos. Então, é muito difícil da gente colocar a lesão em tudo isso e saber até que ponto existe essa redução do glúteo, até em que momento, quando que a barreira é lesada, isso se perde, a gente não consegue mensurar. Além do que eu tenho o aspecto da microangiopatia levando ao componente vascular. Outras comorbidades interferem nesse processo, fatores genéticos como a ApoE, o alelo de risco, os microRNAs, como a gente está propondo, enfim, isso é multimecanístico, digamos assim. Qual é a implicação para a nossa prática clínica? Quando eu for avaliar o risco de uma terapia para um indivíduo com diabetes, eu tenho que levar em conta se ele tem ou não declínio cognitivo. Porque se ele tiver, eu preciso ajustar a terapia, para ele ter um tratamento que cause menos hipoglicemia. Porque a hipoglicemia também diminui o aporte de glicose para o neurônio.
e eu posso, além de ter um desfecho ruim para o paciente, piorar a demência. Então, a ADA, já há alguns anos, ela recomenda o screening de declínio cognitivo leve e de demência para os pacientes com diabetes tipo 2 a partir dos 65 anos, e ela sugere esses dois instrumentos, que são o Mini-Mental e o MoCA, mas lembrando que eles têm baixa especificidade e sensibilidade, principalmente nos estágios iniciais, que eles não são bons testes no indivíduo que tem depressão e que eles, às vezes, dependem do nível educacional e também do humor do paciente. Eu mesma já tentei fazer e parei porque eu fiquei com medo que desse um pouquinho abaixo, porque eu me classificasse, então eu achei por bem não fazer. Existe aqui um score que foi descrito em 2013 e que está sendo cada vez mais usado na literatura, pode ser interessante para a gente usar. O maior impacto é da idade, mas ele leva em conta as complicações microvasculares, se tem ou não hipoglicemia, se tem depressão, e ele estima o risco do paciente ter demência nos próximos 10 anos. Então, pode ser um instrumento interessante. Para finalizar, eu só vou justificar por que eu não vou falar disso, mostrando 3 estudos que avaliaram o efeito da metformina no declínio cognitivo. Então, esse primeiro está desconfigurado, foi publicado numa revista de Alzheimer em 2018, ele quis avaliar o risco que a metformina se diminuía ou aumentava o risco de demência nos pacientes com diabetes. Porque já tinham na literatura estudos que falavam as duas coisas, que aumentava o risco e que diminuía o risco. Então, ele viu uma redução de risco de declínio cognitivo e de Alzheimer. Aí, no mesmo ano, na mesma revista, foi publicada uma outra revisão, essa com quase 230 mil pacientes, a outra a gente não sabe o número de pacientes, mas tinham mais estudos. Nessa, o efeito da metformina foi lento, mas numa subpopulação asiática aumentou o risco. E, finalmente, num terceiro estudo, publicado agora em 2022, 24 estudos avaliados em meta-análise, a metformina reduziu o risco de declínio cognitivo, reduziu o risco de demência, mas foi uma redução pequena em relação aos outros trabalhos, 8%, 10%, mas não reduziu o risco de Alzheimer. Então, quando a gente fala demências em geral, reduziu, mas Alzheimer não. Então, é muito difícil chegar aqui com uma conclusão, porque tem estudos que vão para diferentes lados, não é porque a meta-análise que é bem feita, então tem alguém que entende muito, tem que dizer qual é a melhor meta-análise para a gente considerar aqui. Mas o fato é que existe um estudo que foi publicado em 2022 no Diabetes Care, que avaliou prospectivamente durante 6 anos o uso de metformina numa população bem mais idosa, de 70 a 90 anos, e viu um declínio, uma redução do declínio cognitivo nos indivíduos que estavam tomando metformina. Crítica para esse estudo é que o poder do estudo ele foi calculado a posteriori, mas os autores defendem que o estudo tem poder para tirar essa conclusão. Tem um certo viés de sobrevivência, porque são pacientes bem mais idosos, então, que já sobreviveram a uma fase, talvez, mais precoce também, então existe essa crítica, e ainda é importante chamar a atenção que o número de pacientes diabéticos aqui foi pequeno, então a gente não sabe, se realmente a gente pode dizer. Parece que ela não aumenta o risco, aqueles estudos iniciais que viam aumento de risco tinham a ver com a deficiência de B12 associada à metformina. Um último estudo do Diabetes Care, agora de 2022, também um estudo pequeno, prospectivo, 16 semanas, randomizado, mais aberto, que pegou pacientes diabéticos tipo 2 e randomizou para receber ou liraglutida, ou dapagliflozina ou acarbose, todos associados à metformina. E fez um teste funcional, uma ressonância funcional, para avaliar a ativação de via olfatória. Isso é um dado conhecido, que a alteração de via olfatória até precede o quadro de Alzheimer. Então, a via olfatória é uma via interessante e comprometida, interessante porque ela pode ajudar. Tem trabalhos que falam que idosos que submetidos à aromoterapia, que cheiram diferentes aromas, podem ter uma redução de declínio cognitivo, tá? Então, porque aumenta a reserva cognitiva, que nem estudar muito, que nem ler muito. Então, talvez cheirar muito também seja bom. Então, aqui, cheirar aroma. O que a gente viu aqui é que a liraglutida foi a única que estimulou a via olfatória, a dapagliflozina e a acarbose não estimularam, e alguns resultados em testes cognitivos, como memória tardia, atenção e domínio e função executiva, melhoraram nessas 16 semanas no grupo que tomou liraglutida.
Então, isso é objeto para uma outra aula e acho que precisa também de uma avaliação de quem realmente entenda de meta-análise para falar qual é a melhor meta-análise que a gente deve acreditar. Então, quais são as considerações finais? O declínio cognitivo associado ao diabetes, aquele específico do diabetes, ele acontece aparentemente no pré-diabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ele vai acontecendo ao longo da vida, ele não aumenta o risco de demência precoce. O diabetes aumenta o risco de demência vascular em mais ou menos 2 vezes, e de Alzheimer mais ou menos em 50%, e também o risco de declínio cognitivo leve em mais ou menos 50%. O diabetes tipo 2 ele é um fator de risco independente para a progressão do declínio cognitivo leve em demência, para a demência em indivíduos com mais de 65 anos. Mecanismos relacionados à hiperglicemia e à resistência insulínica no cérebro, além de, entre outros vários, participam da etiopatogenia desse declínio. A gente deve rastrear declínio cognitivo e demência em pessoas com mais de 65 anos e diabetes para adequar o tratamento. Eu agradeço a todos do meu laboratório, o LIN18, o laboratório de lípides, a Marisa, a gente tem a divisão de geriatria com que a gente conseguiu aquelas lâminas, o departamento de patologia também, a neurologia e o Instituto de Fisiologia e Biofísica, o ICB, pela participação em todos esses estudos. Obrigada pela atenção.